aí galera, bem-vindos a mais uma aula de programação. Hoje a gente vai continuar um pouquinho com a parte de objetos, funções e entrar na parte de expressões lambda. Até agora a gente viu então que o objeto função nada mais é que uma classe de C++ para a qual eu defini o operador parênteses. Como eu fiz isso, eu posso chamar ela mais tarde como se fosse qualquer função. Durante a definição do operador parênteses eu vou definir quais são os argumentos que ela recebe e qual é o tipo de retorno daquela chamada de função. Mas diferente de uma chamada de função simples, o objeto função também pode guardar internamente estado ou parâmetros que modificam sua operação a cada instância que você cria. Só que o que acontece é que como você tem a biblioteca de algoritmos padrão do C++, você frequentemente acaba tendo diversos objetos função que são praticamente descartáveis, ou seja, você cria aquela classe, usa ela uma vez para passar para algum algoritmo, por exemplo, o algoritmo generate, e logo em seguida você descarta aquela classe e nunca mais usa. Se você fosse criar todas essas classes no escopo global como uma classe, definição de classe completa, você acabaria criando um bocado de classes que são extremamente curtas em escopo, mas que ocupam um nome de espaço global de variáveis. Então, em vez de eu trabalhar com isso, eu tenho uma funcionalidade C++ que é chamada de expressões lambda. A expressão lambda me permite criar, numa única linha de código, uma classe que tem um operador parênteses e que tem algum estado mínimo interno a ela. Então, para ver como é que funcionam as expressões lambda em C++, o que você faz é vir na referência C++ e procurar aqui por lambda. E você vai achar aqui expressões lambda. Expressões lambda têm basicamente 4 tipos diferentes. Elas são usadas dentro do C++ em qualquer lugar onde você usaria, por exemplo, A mais B. Ela é uma expressão, ela retorna para você um valor. O detalhe é que o que ela retorna para você é uma instância de um objeto função que você criou nessa expressão com uma classe anônima. O que você pode perceber aqui é que para funções lambda, você tem entre colchetes no começo uma lista de capturas, entre parênteses uma lista de parâmetros da função, um operador seta, um tipo de retorno e, em seguida, um corpo de função entre chaves, como se fosse qualquer função. A lista de capturas, ou os colchetes, são a única coisa que aparece em todas as notações da função lambda. O tipo de retorno é opcional, porque o compilador geralmente consegue inferir, vendo se aqui dentro do corpo da função existe algum comando return. E ele pode inferir o tipo de retorno a partir daquele return que você escreveu aqui dentro. Então, essa anotação aqui mostra para você que o tipo de retorno é opcional, você não tem a obrigação de especificar ele. Da mesma forma, os argumentos da função, se você não precisar deles, eles também são opcionais. Você pode definir a função lambda somente com uma lista de capturas e em seguida um corpo de função. Então, eu vou tentar criar dessa forma aqui uma função, por exemplo, que gera para mim uma sequência de números aleatórios menores do que 100. Vou começar com o template para C++. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui não é exatamente obrigatório, mas eu vou criar uma variável ou uma instância que vai guardar para mim o corpo de uma função, que vai guardar para mim o objeto função. Como a gente viu mais cedo, para eu criar essa variável eu vou usar uma standard function. Essa função f eu vou inicializar a partir de uma expressão lambda. A gente viu que expressões lambda começam sempre com uma lista de captura, depois tem uma lista de argumentos, opcionalmente tem um tipo de retorno e um corpo de função. Nesse caso específico, o tipo de retorno eu vou deixar que ele detecte automático, não vou colocar. A minha lista de argumentos é vazia, eu não vou colocar. E a operação da função é simplesmente retornar um número aleatório entre 0 e 100. Então eu tenho aqui agora f, sendo um objeto função, que foi criado e contém o corpo dessa função. Isso aqui me retorna uma instância de um objeto função, cuja função operador parênteses tem este corpo aqui, quer dizer, calcula um valor aleatório, o resto divisão dele por 100 e retorna. Nota que a lista de capturas tem que existir, mesmo estando vazia. Esse f agora guarda um objeto função que realiza essa operação. Se eu tenho f como um objeto função, eu posso usar ele então, por exemplo, para gerar valores para um vetor usando a biblioteca padrão. A função generate vai preencher o espaço entre values begin e values end, chamando sucessivamente essa função f tantas vezes quanto for necessário. Se isso aqui der certo, todo mundo tem que ser um valor entre 0 e 100. Vamos imprimir e ver se está certo. A princípio deve estar pronto, vamos compilar e testar agora então. E aqui eu tenho uma lista de 100 valores que estão entre 0 e 100. Ok. Então essa aqui é a forma menor que eu tenho de escrever uma função lambda, uma expressão lambda. Essa expressão me retorna uma instância do objeto função. Eu também posso criar objetos funções específicos onde eu trabalho aqui com uma lista de argumentos, como se fosse uma função. Suponha que depois que eu imprimir aqui a primeira vez esse vetor, eu quero pegar cada elemento dele e multiplicar por 2. Para eu aplicar uma função específica a todos os elementos de um vetor, eu posso usar a função forEach da biblioteca padrão. O algoritmo padrão para cada vai pegar
uma faixa de valores entre um ponteiro de início e um ponteiro de final e vai aplicar para cada um desses valores um objeto função. O objeto função é o próximo argumento, então aqui eu vou definir qual é a função que eu quero aplicar a todos os valores. E a operação dela é pegar esse valor e dobrar. Então, se tudo der certo aqui, o que eu devo ter nesse vetor final são valores entre 0 e 200. Então eu vou imprimir e observar a resposta que eu tenho. E eu tenho na primeira impressão aqui o vetor com números originais entre 0 e 100 e na segunda impressão todos os números do primeiro vetor dobrados. 99 passou para 198, 60 passou para 120, 46 passou para 92. Então, o algoritmo padrão for each me permite aplicar um objeto função para cada um dos elementos colocados na faixa entre esses dois ponteiros aqui. Então a última coisa que falta especificar aqui é do que se trata essa lista de capturas. Note que o objeto função se comporta como se fosse uma função. Então esse espaço aqui entre abre e fecha chaves, ele cria um novo escopo, um escopo de uma função. Então aqui dentro desse escopo fechado da função lambda, eu só tenho acesso às variáveis locais da própria função lambda ou às variáveis que estão definidas aqui fora no escopo global, fora de qualquer função. Se eu precisar acessar alguma coisa que eu tenho dentro da função main, suponha, por exemplo, eu quero contar nesse vetor quantos elementos eu tenho que são múltiplos de 5 ou que são múltiplos de um número que o usuário me forneceu, então eu preciso passar para dentro da função lambda qual é que é esse número, múltiplos de quem eu tenho que passar adiante. E para isso é que eu uso a lista de captura. Ela especifica de forma mais ou menos semelhante à lista de argumentos que variáveis eu levo para dentro do corpo dessa função lambda, que variáveis eu levo para dentro desse objeto função. Mas tem uma diferença para a lista de argumentos, é que eu não passo eles na hora de chamar, eu passo eles na hora que eu construo o objeto. Então, na hora que eu estou construindo esse objeto função, ele vai pegar, ele vai capturar do ambiente, quer dizer, do escopo que eu estava dentro da função main, as variáveis locais dela, e vai capturar essas variáveis e trazer para dentro da função lambda para que eu possa usar aqui. Da mesma forma que eu tenho argumentos que eu posso passar por referência ou por cópia, nesse caso específico eu estou passando por referência, as capturas eu também posso passar por referência ou por cópia. Vamos fazer um teste aqui. Eu vou perguntar para o usuário um número inteiro e eu vou contar quantos valores no vetor eu tenho que são múltiplos daquele inteiro. Então, eu pergunto para o usuário qual é o denominador que eu quero e eu vou usar uma das funções de algoritmos que chama de conta-c. Ele recebe novamente uma faixa onde ele vai trabalhar e por último aqui um objeto função que me diz, verdadeiro ou falso, se eu devo contar ou não. Então, eu devo contar o valor se o resto de divisão dele pelo denominador for zero, quer dizer, se ele for múltiplo daquele número. Só que esse denominador aqui não existe no escopo local da função lambda ainda, ele existe somente no escopo da função main. Para eu capturar ele nessa função lambda, só o que eu faço é especificar o nome dele aqui dentro, o denominador. Então, da forma que está escrito aqui, denominador é capturado por cópia, ou seja, eu estou basicamente copiando o valor dele. Alterar o denominador nesse escopo não afeta em nada a variável original dentro de main. Então, só o que eu tenho que fazer agora é imprimir a resposta dessa contagem. E eu vou reduzir um pouco o tamanho do vetor, porque senão vai ficar muito difícil de eu procurar para saber quem são os números. Vamos compilar agora e testar para ver se está certo. Ele gera um vetor com 10 elementos, como eu pedi aqui, pega cada um dos 10 elementos, multiplica por 2 e me pergunta qual é o denominador que eu quero testar. Para simplificar para mim, eu vou dizer denominador 10. Ele vai me dizer que 4 números do vetor modificado são múltiplos de 10. 100 é múltiplo de 10, 10, 60 e 60. Então tá ok, eu tenho os 4 múltiplos aqui. De novo, testar com múltiplo de 5, que também é fácil. Nenhum dos elementos é múltiplo de 5. Aparentemente está correto também. Então, isso aqui me permitiu gerar uma função lambda, especial aqui. Essa função lambda, usando a lista de captura, eu consegui trazer para dentro da função uma variável denominador que fazia parte do corpo da main. Note que se eu fosse tentar criar isso aqui como uma classe, eu poderia criar nada demais, mas eu teria que criar uma classe, criar uma variável local chamada denominador, criar um construtor que me permite inicializar esse denominador e criar uma função operator parênteses que me recebe um número i e faz a conta usando aquela variável. Isso ia ocupar o espaço global uma classe e ia precisar de pelo menos umas 15 linhas para definir essa classe como um todo no escopo global. Então, usar expressões lambda acaba retornando para você aqui uma forma muito mais rápida de criar um objeto função. Então agora, como último teste, o que eu quero é fazer o somatório de todos os números que estão neste vetor. Então para isso eu vou usar o algoritmo padrão for each.
para executar um objeto função sobre todos os elementos do vetor. E esse objeto função vai acumular esse valor de soma que vai retornar a resposta no final. Para cada elemento entre o começo e o final do vetor, eu executo este objeto função que recebe um argumento inteiro e adiciono o valor dele à variável soma. Nota de novo que a variável soma não está no escopo da função lambda. A variável soma está no escopo da função main, então eu preciso capturar ela aqui em cima. Mas se eu capturá-la por cópia, eu não consigo afetar o valor da variável original, então eu vou capturar ela por referência. Agora, só o que eu tenho que fazer é imprimir a resposta final do meu programa. Testar para ver se deu certo. A soma dos números deu 746. Então, utilizando a captura por referência, eu consigo permitir que o corpo da função lambda altere variáveis do escopo onde a função em si foi definida. Note, porém, que usar captura por referência é uma captura de ponteiro. Então você deve garantir, nesse caso, que a função lambda vai deixar de existir antes da variável soma deixar de existir. Por variável soma ser uma função local, ela vai deixar de existir assim que a função main deixar de existir. Nesse caso específico, o uso dela aqui é seguro. A função lambda só vai ser usada do começo até o fim de for each e não mais. Mas em alguns casos específicos, como por exemplo na biblioteca de thread de C++, você pode disparar uma função lambda para rodar em paralelo com a main. Nesse caso específico, a função lambda vai continuar rodando mesmo depois que esta chamada aqui encerrar. Então, se você tiver aqui um valor de referência que você passou para a função lambda, ela vai guardar um ponteiro para essa variável. E a função que criou a função lambda deixar de existir, por exemplo, você tem uma função específica que você chamou de criar thread. Essa função tem uma variável local, cria uma lambda, e a função criar thread encerra, porque ela já fez o serviço dela, aquela variável que você passou por referência não existe mais. Então, a referência ainda existe, mas a variável não. Essa referência agora aponta para algum lugar da memória que não tem mais o que você esperava. Usar essa referência a partir desse ponto se torna uma operação indefinida em C++, porque naquele espaço de memória pode ter aparecido qualquer outra variável mais tarde. E se você afetar esse valor da variável, o comportamento de C++ não é mais previsível. Então você deve tomar um certo cuidado quando você passa capturas por referência. Você nunca deve ter referências que sejam duradouras para variáveis que morrem logo. Então só mais dois truques aqui para quando você estiver se sentindo preguiçoso na hora de escrever a função lambda, é que as listas de captura também podem ser automatizadas. Então, por exemplo, nessa função aqui eu quero fazer uma captura de todas as variáveis por cópia. Então, se eu venho aqui, eu coloco igual, captura todo mundo por cópia. E aqui eu quero capturar todo mundo por referência. Então, eu coloco por referência. E a resposta disso aqui, eu tenho a mesma resposta que eu tinha antes, tá ok? Se você estiver com preguiça de escrever, você pode usar a captura todo mundo por cópia ou todo mundo por referência. E você também pode misturar na mesma função lambda capturas por referência de algumas variáveis e por cópias de outra. Para ver como é que faz isso, procure em CVP Reference, que ele tem alguns exemplos lá bastante interessantes. Então, era o que eu tinha por enquanto, galera. Até a próxima.